Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Clube FIA Entrevista. Hoje sou eu que estou fazendo, Natan Otávio, mais conhecido como Nod. Estou aqui substituindo o Thiago Otuki, que tá com um problema médico, então ele está um pouquinho afastado. Deixa aí o meu abraço ao Otuki, melhoras, amigo. E eu estou substituindo ele aqui então, no programa Clube FIA Entrevistas. Daqui a pouquinho eu vou chamar o nosso convidado, mas como sempre, peço, se está gostando das entrevistas, gosta do nosso trabalho, das lives que eu faço, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Também não esqueça de se inscrever no canal para ficar atento às novidades. Na semana passada a gente lançou mais um programa que é o Imóvel com o Giancarlo Nicastro da Ciila. Então, para quem quiser acompanhar, ter acesso a essas novidades, sempre se inscrevendo você vai receber as notificações e ficar mais atualizado. Tá bom? Bom, agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, que é o Alexandre Machado, que é da Hedge Alternative Investments e é o gestor da área de shoppings da Asset, principalmente, claro, do HGBS, o Hedge Brasil Shopping. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Nod, obrigado a todos, Clube FI, acho que é uma referência aí, a gente sempre acompanha e com muita satisfação de ver a evolução dessa indústria e a contribuição que vocês têm dado. Acho que ao longo aí desses anos vocês se tornaram referência aí, e é muito comum nós mesmos que somos aí da indústria, que estamos envolvidos nisso há muitos anos, por vezes nos apoiarmos aí nas ferramentas que vocês disponibilizam para buscar algumas informações, para consultar. Então eu acho que queria aproveitar para parabenizá-los aí, porque acho que isso contribui muito, especialmente nesse momento em que a indústria tem decolado, em que novos cotistas aí, 30 e poucos mil novos cotistas por mês têm chegado ao mercado, acabam que encontram aí uma ferramenta, aí, uma base muito importante aí para as tomadas de decisão. Então, estou aqui, uma satisfação, fico aí à disposição para responder as perguntas, tentar responder todas elas. Vamos lá. Perfeito, novamente, muito obrigado pela tua presença. E assim, queria que talvez você pudesse se apresentar um pouquinho da tua experiência, um pouquinho da Hedge em si, né? Como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes. O CNPJ da Hedge talvez seja um pouquinho novo, cerca de 4 anos, né, já de operação, mas os CPFs que estão nela são bem mais antigos, não em idade, que eu quero dizer, mas sim em experiência, em tempo de gestão de fundos imobiliários. Então, se você pudesse dar uma apresentação rápida de quem é o Alexandre Machado e quem é a Hedge e há quanto tempo você está nesse barco aí para o pessoal conhecer um pouquinho. Claro, prazer. Bom, eu sou formado em engenharia civil, né, sou engenheiro civil, me formei na Poli, na USP, aqui em São Paulo. Trabalhei muito pouco com obra, na verdade, acho que desde a faculdade esse assunto mais relacionado à viabilidade, tudo sempre foi algo que me atraiu bastante. Posteriormente eu fiz um MBA em finanças, que também agrega muito aí. Acho que o nosso negócio é um misto aí de imobiliário com financeiro, então isso acabou dando uma boa bagagem. E eu comecei efetivamente na indústria aí de fundos imobiliários, na Hedge em Grifo. Eu fui contratado em 2003 pela Hedge em Grifo, que era uma asset, private banking e corretora de valores. Naquela ocasião, eles já tinham bastante destaque, quer dizer, como corretora, e aí já vou me antecipar, um sócio nosso, fundador da Hedge, que é o André Freitas, foi um dos fundadores da Hedge em Grifo também, e eles eram sempre muito bem posicionados no ranking de corretoras. A empresa cresceu bastante nessa frente. Posteriormente, desenvolveram um braço de asset management e private banking, que acabou também crescendo bastante. O private e a asset acabaram que tiveram um tamanho bastante grande, mas naquela época o cliente nos enxergava como uma casa de performance. Então ele alocava basicamente a renda variável dele. Nós já tínhamos alguns fundos ali, multimercados, como por exemplo o Verde, da gestão do Luiz Stuberger, que era, enfim, muito bem reconhecido pelo cliente, mas o cliente naquela ocasião ele deixava partes do patrimônio dele em outras instituições. Então a renda fixa ele procurava um bancão, tinha lá investimentos imobiliários, era muito comum
dos mais diversos, né, das mais diversas formas, mas era um tipo de investimento muito comum, aliás, muito alinhado com a própria cultura de investimentos do brasileiro, né, mas naquela ocasião a empresa decidiu atuar como um wealth management, com a pretensão aí de fazer a gestão global de recursos do cliente, e aí, a partir daí, algumas áreas foram criadas, e foi nesse contexto que se iniciou a área imobiliária da Rede Grifo. Foi quando eu fui contratado para estruturar essa área. A gente começou, então, em 2003, a gente optou por começar pela incorporação residencial. Era um momento de juros elevadíssimos, e que na incorporação você encontrava retornos maiores. E a gente estruturou, então, nosso primeiro veículo foi um FIP, que foi também o primeiro FIP brasileiro. Aquele modelo que a gente vinha desenhando, ele se encaixou muito bem num veículo novo que a CVM criou em julho de 2003, e a gente já fez uso, então, desse veículo. Era um fundo que tinha prazo determinado, e que nascia com uma estratégia muito parecida com aquela que a gente já via nos fundos multimercados ou fundos de ações, que ele se baseava aí numa estratégia, numa política de investimentos, mas ele não tinha o ativo previamente identificado, não tinha a parceria, o vínculo com um determinado incorporador, quer dizer, era um fundo aberto para atuar no mercado de acordo com as melhores oportunidades enxergadas, aí, percebidas naquele momento. E nós tivemos, então, uma experiência boa com o primeiro FIP, fizemos o segundo, também foi bom, e aí duas coisas importantes aconteceram. A primeira é que os juros começaram a cair no Brasil, o que fez com que os produtos de renda começassem a ganhar mais apelo junto aos investidores. E, por fim, em 2005, foi quando veio a lei que trouxe a isenção, o benefício tributário aí, para as pessoas físicas, né, em cima dos rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários. Como o nosso público era exclusivamente pessoas físicas do private banking, para a gente aquilo caiu como luvas, né? Então, a gente decidiu, a partir daquele momento, começar a fazer fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, eles já existiam, essa indústria já existia, acho que há 9 ou 10 anos, mas a realidade é que 100% dos fundos foram feitos para dar saída a um grande investidor. Era uma forma de vender imóvel, tanto que a maioria deles eram fundos monoativos, e até levavam o nome do próprio imóvel, né? Tem vários exemplos, casos de sucesso. Vou dar um exemplo de shopping. O Pátio Higienópolis é um caso desse, é um fundo monoativo, que o próprio fundo leva o nome do shopping, e ele foi utilizado para pulverizar aí uma parte do investimento naquele shopping. Era assim que a indústria funcionava. E a gente, quando começou, então, que foi em 2006, a gente procurou inovar em alguns aspectos, então a gente montou aquele que é o primeiro fundo de gestão ativa do mercado. Foi o primeiro fundo também que a CVM aprovou, o fundo imobiliário, sem ter o ativo previamente identificado. Os fundos imobiliários, eles nasciam já baseados num determinado ativo. E ali, quando a gente fez o nosso primeiro fundo imobiliário, que foi justamente o HGBS, né, o Red Brasil Shopping, a gente se baseou numa estratégia, numa política de investimentos, não tinha nenhum ativo. Aliás, os clientes que entraram na primeira, na segunda emissão, foram bastante corajosos, acreditaram muito na nossa capacidade de implementar aquela estratégia, confiaram na nossa gestão, né, mas entraram sem saber o ativo que o fundo investiria, né? E foi assim que começou, quer dizer, depois o fundo foi crescendo com novas emissões e adquirindo novos ativos e compondo seu portfólio, e evidentemente dentro desse conceito de gestão ativa, quando a gente fala em gestão ativa, não é só na capacidade ou na liberdade que o gestor tem para comprar, vender nos momentos mais oportunos, sem necessariamente ter que aprovar cada operação em assembleia, né? A estrutura do fundo já pressupõe essa movimentação, mas também gestão ativa no sentido de participar do dia a dia do ativo. Quer dizer, na verdade, o que produz rendimento para um fundo imobiliário é um imóvel, é um ativo. Então, a gente sempre entendeu que você cuidando bem daquele ativo e adotando as estratégias mais corretas, o dia a dia, o acompanhamento de processos, seria a melhor forma de extrair mais valor daquele investimento. Então, quando a gente fala de gestão ativa, é também no sentido de participar muito ativamente dos processos que estão envolvidos com determinados imóveis, com determinados ativos, né?
E assim a gente fez, então, o Brasil Shopping em 2006, e posteriormente a gente veio estruturando outros veículos com a mesma estrutura, com a mesma estratégia, no sentido de serem fundos com gestão ativa, sem necessariamente nascerem com o ativo previamente definido, nesse conceito aí, né, dinâmico de participar dos ativos, e foi assim que nasceu, então, o segundo fundo que a gente montou foi um fundo voltado para escritórios, que é o HGRE. Depois a gente montou o HGLG na área de logística. Então a diferença entre os veículos, embora na estrutura a natureza era muito parecida, porque eram fundos que o pessoal chamava até de fundo genérico, porque ele não tinha um ativo, eram fundos que tinham o objetivo de montar portfólio, e cada qual no seu segmento. Quer dizer, isso também foi uma escolha, foi uma decisão que a gente fez, baseada em dois motivos principais. O primeiro é que nem sempre quando o shopping está bem, o escritório está bem também. Quer dizer, a gente foi lançando os produtos na medida em que a gente enxergava que o ciclo imobiliário para cada uma daquelas estratégias era um ciclo favorável, né? Então, por exemplo, quando a gente montou o fundo de shopping, praticamente não existia empresas de capital aberto. Você tinha no mercado alguns ativos com baixíssima liquidez, porque shopping é um ticket elevado, é um ativo que dificilmente a pessoa física acessa, o cara tem que ser muito grande para conseguir ter participação aí num shopping. Você tinha muitos fundos de pensão, que eram os principais detentores aí desses ativos, e você tinha no mercado a oportunidade aí de escolher ativos para compra. Dado a baixa liquidez, tinha inúmeras oportunidades com perspectivas muito boas de preço, de retorno, podendo escolher aí a cidade. A limitação era funding, né? Era muito difícil captar, né, num veículo, num instrumento que ainda era incipiente, que obviamente o benefício tributário ajudou bastante, mas que naquela época ainda não tinha a liquidez que tem hoje. Quer dizer, acho que essa é uma grande conquista da indústria, e apesar de até hoje as pessoas se basearem muito no benefício tributário que o fundo imobiliário traz, a gente acaba não dando muito valor para algo muito importante, que além de você ter a possibilidade, como eu disse, no caso do shopping, você consegue acessar um ativo que dificilmente na pessoa física você conseguiria acessar. Então, você entra em um consórcio, você entra em negócios que, pela escala, muitas vezes podem te trazer vantagens, mas mais do que isso, você consegue ter liquidez num ativo que, pela natureza dele, ele é ilíquido. E acho que nesse sentido, a evolução aí do mercado, a gente vê hoje um volume de negociação aí de perto de 250 milhões de reais por dia, é algo impensável, assim, mas que eu acho que é uma vantagem, é um baita diferencial que os fundos imobiliários têm, especialmente se comparado à aquisição direta do imóvel, que era a cabeça do brasileiro. Quer dizer, é muito forte isso, eu acho que não só pela origem ibérico-latina que a gente tem, né, mas também por ter vivido um período de inflação, de hiperinflação, onde os ativos imobiliários acabam sendo um hedge contra a inflação, ele te protege o patrimônio. Então, vamos dizer, essa cultura de investimentos imobiliários no Brasil, ela sempre foi muito forte. O que acontece é que ela era feita de forma direta. E aí, voltando então para a Reding Grifo, ali basicamente a nossa área surgiu para atender a demanda do cliente de private banking, e uma demanda que não necessariamente esse cliente sabia que ele tinha. Quer dizer, ele gostava muito, ele investia muito em imóvel, mas ainda assim, no início, ele tinha muita resistência para trocar a escritura pela cota do fundo imobiliário. Então eu acho que a gente passou aí alguns anos, quer dizer, e talvez os maiores desafios que a gente teve aí no início não foi estruturar produto, encontrar ativos. Como eu disse, em shopping naquela ocasião tinha ativos em abundância. Quando a gente montou a HGRE, também tinha muitos ativos, você escolhia ali, tinha pouca competição, pouca empresa de capital aberta, e muito ativo com pouca liquidez. Então isso também te dava a possibilidade de negociar melhor, né, de trabalhar aí, eram poucas pessoas ou instituições com capacidade de fazer cheques maiores, e isso obviamente abria bastante oportunidade. Então o maior desafio no início não foi compor portfólio, montar estratégia. O maior desafio foi convencer, foi aculturar a pessoa física a trocar a escritura, que para ele, né, vis-à-vis as intempéries aí que o Brasil sempre teve, né, isso não é novidade,
e a proteção que os imóveis sempre representaram para a carteira dos investidores. Acho que esse foi um desafio grande, acho que a gente levou algum tempo, aí teve muita determinação, mas foi algo importante, acho que começou, bem ou mal, começou aí com essa indústria, acho que a gente conseguiu trazer isso para a indústria de private, e depois essa cultura foi disseminando, e hoje a gente vê, especialmente agora, com esse impulso aí do juro baixo, a gente vê que aí sim as pessoas físicas estão percebendo, né, e essa indústria vem crescendo, já tem mais de 1 milhão e 100 CPFs ali na Bolsa e crescendo, né, apesar da crise e tudo mais, porque de fato esse instrumento ele traz muitas vantagens em relação ao investimento direto, e elas não se restringem só à questão tributária. É óbvio que a questão tributária é um baita incentivo, mas isso que eu falei, a gestão profissional, a capacidade de participar de ativos que você não teria capacidade, né, de forma direta, a liquidez, que tem um valor enorme, a possibilidade de diversificação. Então, você tem uma série de vantagens aí. Mas, enfim, me alonguei um pouco nisso, porque acho que é uma história legal para contar, e a gente continuou, então, montando produtos, cada qual no momento que a gente julgava mais adequado. Acho que tem um segundo motivo da gente escolher produtos por segmento, é que, por exemplo, eu vou fazer um fundo de escritórios, eventualmente eu já tinha alguns clientes com muito escritório, de forma direta. Então, talvez para esse cliente, escritório não fosse um tema tão atrativo. Mas shopping poderia ser, porque esse mesmo cliente talvez não tivesse nenhum shopping na carteira. E assim por diante. Então, acho que segmentar aí, dividir os veículos por segmento, também está relacionado a composição de portfólio dos clientes e aquilo que a gente observava na época. Bom, mas aí a gente continuou então com a estruturação de novos produtos. Eu falei do HGBS, HGRE, HGLG, HGCR, a gente fez o Prime Office também, a gente fez alguns produtos aí, até pela proximidade com o Private, que era o que a gente chamava de Club Deals. Então, eventualmente, um cliente era incorporador, tinha lá um projeto bacana para desenvolver um condomínio logístico em Louveira, por exemplo, como era o caso aí. A gente, enfim, estruturou esse produto, ajudou o cliente a trazer novos investidores, então fez toda a incorporação, que era um produto que já se esperava que ele viesse a se tornar um produto de renda, e assim foi. Nesse meio tempo, o Credit Suisse comprou a Reding Grifo, na verdade comprou metade, mas com uma opção de compra da outra metade para dali a 5 anos, e a nossa área foi incorporada, então a gente continuou o trabalho no Credit, e continuamos a desenvolver novos produtos. Acho que a última estratégia relevante que a gente estruturou ainda no Credit foi a estratégia de fundo de fundos, até porque essa indústria tinha crescido, tinha ganho liquidez, e mais do que isso, acho que era um momento, e como eu falei que a gente procurava lançar as estratégias de acordo com o ciclo, com as oportunidades de mercado, a gente viu ali uma grande oportunidade, porque a gente montou o fundo de fundos num momento de crise tremenda, em que os fundos imobiliários estavam um pouco desacreditados e você encontrava uma disparidade de preço enorme entre o valor da cota e o valor do imóvel que estava dentro do fundo. Então, assim, eram diferenças que, pelo que a Bolsa apura, na casa aí de 30%, quer dizer, o patrimonial era 30% maior do que o valor de mercado, mas tinha casos que era mais de 50% a diferença. Então, assim, é fundo que você fala assim, se der tudo errado, esse ativo aqui vale 50% mais do que a cota que está sendo negociada. Foi esse o momento que a gente decidiu começar, então, a fazer fundo de fundos. Essa foi uma estratégia que cresceu bastante. E aí, quando a gente decidiu montar a Red, o André Freitas liderou esse movimento, chamou aí aqueles que eram os mais antigos ali da nossa equipe para o acompanharem como sócios. A gente decidiu sair. Acho que a gente teve uma grata surpresa que praticamente todo o restante da equipe optou por nos acompanhar, também foi enfim, bastante satisfatório ali. Já era uma equipe muito coesa, que trabalhava junto há muito tempo, que vinha crescendo e desenvolvendo essa indústria aí em conjunto. Então, como você bem colocou, quer dizer, a Red tem aí pouco mais de 4 anos, mas a equipe trabalha junto aí. Eu trabalho com o André já desde 2003, né? Tem quase 18 anos. O João Toasa também está conosco há muito tempo, desde a época de Reding Grifo. O Mauro Darugi também entrou ali em 2010, então a gente já está juntos aí há mais de 10 anos. A Cecília, que hoje é a nossa diretora na DTVM, né? A gente tem na nossa estrutura hoje
a gente tem a Asset, a gestora, e tem também a DTVM, que é uma instituição financeira, porque precisa ser para fazer a administração dos fundos imobiliários. Mas a gente sempre entendeu que para essas coisas, até por conta da legislação dos fundos imobiliários, você ter no mesmo grupo a administradora e a gestora te dá mais agilidade, te dá mais confiabilidade, né? Acho que vamos lembrar que pela legislação o responsável fiduciário pelo fundo é o administrador, então é ele quem assina a escritura de compra de um imóvel, por exemplo, né? Então a gente entendeu que ter a DTVM era algo bastante importante aí para dar confiança, para dar agilidade, e aí então a empresa ela é baseada nessas duas empresas aí na parte de fundos imobiliários. E a gente tem também na rede uma outra gestora que faz a gestão de um fundo multimercados, um fundo multimercado, e aí que tem o André em elo comum entre essas empresas. A gente compartilha algumas estruturas de back-office, enfim. Bom, a rede surgiu então há cerca de 4 anos, pouco mais do que isso. A gente começou muito focado na estratégia de fundo. A maior parte dos fundos tinham ficado no Credi com essa mudança. Alguns poucos fundos e não muito grandes nos acompanharam. Alguns dos que nos acompanharam foram os fundos de fundos. Na época a gente tinha 3, por razões aí que a gente pode depois até aprofundar. A gente tinha 3 fundos de fundos naquele momento, e depois a gente juntou, esses fundos foram incorporados. Hoje é um fundo só, que é o HFOF. É o maior fundo de fundos da indústria. Então foi uma estratégia que cresceu bastante, tem tido uma performance muito boa aí, né, na indústria. Uma outra estratégia que a gente cresceu bastante foi na parte de shopping. Hoje a gente tem 6 fundos imobiliários de shopping. O de maior destaque, evidentemente, é o Brasil Shopping, que também é o maior fundo aí de portfólio da B3, e é o que tem o maior histórico, né? Como eu disse, ele foi constituído em 2006, tem bastante track record. Tem um portfólio hoje de participação em 17 shoppings, mas além dele a gente tem mais outros 5 fundos, a maioria monoativos, com exceção do FIGS, que é um fundo bastante conhecido. Esse não foi estruturado por nós, a gente teve aí a satisfação de assumir a gestão e a administração desse fundo, mas é mais recente, tem aí pouco mais de 2 anos, pouco mais de 2 anos. E dos 6 fundos de shopping tem um que a gente está desmontando, que é o HMOC, e a gente pode depois entrar aí e explicar um pouco melhor dessa operação, mas é um fundo que o Brasil Shopping fez uma proposta de aquisição, e os cotistas, tanto os do Brasil Shopping quanto os do HMOC, votaram em assembleia, né? Apesar eu mencionei que pela política de investimento a gente tem a gestão discricionária para comprar ativos. Nessa ocasião específica, dado que nós éramos os gestores nos 2 fundos, essa é uma situação de potencial conflito de interesses. Então ela teve que ser submetida para uma assembleia que aprovou com quórum qualificado nos 2 fundos, tanto a compra pelo Brasil Shopping quanto a venda pelo HMOC, lembrando que, evidentemente, nós, tanto o Brasil Shopping como cotista do HMOC, como nós na física, que somos cotistas dos fundos, evidentemente que o nosso voto não é válido, né, por um potencial conflito. Então, quem aprovou a operação foram os cotistas aí de ambos os fundos. Legal, legal. E assim, depois dessa baita apresentação aí, tanto sua, da casa, até do André Freitas, né, de tudo, você já até falou um pouquinho do Red Brasil Shopping, né, o HGBS, que, claro, é a tua maior operação dentro do teu portfólio de shoppings. Mas, assim, você comentou que ele tem participação em 17, né, 17 operações. Como é que isso está organizado? Porque o HGBS ele não é focado só num determinado operador ou alguma coisa assim, que a gente vê alguns fundos de shopping que são multi-imóveis, porém são mais ligados a uma determinada operadora de shopping. Você tem isso tudo muito mesclado. O quanto isso ajuda ou quanto atrapalha? E como é que está a tua posição hoje, no sentido de você ser majoritário ou não? Em quantos shoppings hoje o HGBS tem operação majoritária, ou pelo menos um percentual relevante, e como é que se encaixa essa questão de ter mais de um operador ao mesmo tempo, se reunir e se organizar com todo esse pessoal? De fato, vamos dizer, essas 17 participações que eu mencionei, eu acho que a gente pode separar elas em 3 frentes, 3 modelos diferentes. Eu acho que tem as participações diretas,
que tem a participação direta em ativos que nós temos controle, existem participações diretas em shoppings que nós somos minoritários, e existem as participações indiretas, que basicamente são investimentos feitos por meio de cotas de outros fundos imobiliários, né? Então, acho que a gente pode classificar aí nessas três vertentes, três estruturas. Dentro desses ativos, e até por uma exigência da CVM, você não pode ser o operador do ativo, o operador do shopping. Então, cada shopping conta com um administrador, né? Muitas vezes esse administrador é sócio também do empreendimento, outras vezes ele é um mero prestador de serviços, né? Mas você tem sempre a figura de um administrador. É evidente que os administradores que têm aí um portfólio maior te trazem vantagens, ganho de escalas, eventualmente uma negociação com uma rede de lojas que quer se instalar no Brasil ou quer crescer. Esse operador tem vantagens nesse sentido, ou mesmo a negociação com fornecedores, prestadores de serviços. Então, funciona dessa maneira, mas a gente entendeu que, e vamos dizer, a figura do administrador ela é muito importante para o shopping. Quer dizer, o shopping, apesar de ser um elemento de real estate, apesar de ser um imóvel, ele também é um business, e é um business muito dinâmico. E aí é uma diferença entre a dinâmica que tem, por exemplo, em escritórios, em logística. O shopping é uma empresa, ele tem que se acomodar, ele tem que se adequar no mix, nas expansões, na modernização. A gente sempre vê o exemplo aí do Shopping Iguatemi, né, que é um dos mais antigos do país, e você vai lá hoje, o shopping é super moderno, super confortável, isso fruto do dinamismo e das adaptações que foram feitas. Então, o administrador tem um papel fundamental nesse movimento, mas a gente entende que também cada qual tem a sua contribuição, né? Muitas vezes você vê diferenças de visão estratégicas, e a gente tem, então, na nossa carteira, uma diversidade de players administradores com destaque aí, acho que os maiores deles, a gente pode destacar a Aliança Sonae, a BR Malls, a AD Shopping, a gente tem participação com o Iguatemi também, com a HBR, com a CCP, enfim, a gente tem aí alguns administradores, o que para a gente acaba que traz uma oportunidade de poder observar as melhores práticas de cada operador e tentar disseminá-las nos ativos que a gente participa, né? Então a gente meio que enxerga por dentro, tem a oportunidade de acompanhar ali no detalhe, muito próximo, a implementação das estratégias e a partir daí tirar benchmarks que servem de referência para outros ativos. Então esse é um exercício que a gente faz bastante, e que o portfólio ele ajuda nesse sentido, né? Você consegue, por exemplo, você vai negociar o aluguel com um determinado lojista, você consegue saber se aquele lojista performa bem, qual é a aderência de público para aquele produto, você consegue saber quanto é que ele paga num determinado shopping, e a partir daí tentar maximizar os seus projetos. Ou então você faz um evento muito bacana, inovador num shopping, pô, funcionou legal, funcionou bem, atraiu o público jovem, que é exatamente o público que eu estou deficiente aí num outro ativo que eu preciso trazer para o shopping. Pô, tá aí a ideia de um evento que já foi testado, funcionou bem, eu sei quem é o fornecedor, eu sei quanto custa. Então você tem inúmeras interações, sinergias que a gente identifica aí e procura implementar, aí sempre buscando as melhores práticas. Legal, legal. E agora, então vamos falar um pouquinho mais da pandemia, esse assunto que há um ano deve estar mexendo muito com a tua rotina de trabalho, você deve estar fazendo vários calls por dia, por mês, por semana, sobre a pandemia, efeitos e tudo, questão de fecha praça de alimentação, abre praça de alimentação, fecha cinema, abre cinema, fecha loja, abre loja, muda horário, e protocolos de limpeza e tudo mais, assim, no bottom line, no fim das contas, quanto assim que isso impactou a receita do portfólio de maneira geral? Claro que cada shopping vai ter a sua dinâmica, porque tem um público mais noturno, um público mais idoso, um público mais jovem, mais família, etc. Mas, de maneira geral, vamos dizer, na primeira onda, quanto isso impactou, depois a recuperação, agora essa segunda onda, como é que está esse histórico, em linhas gerais, se você puder abrir esses dados para a gente? Claro. Até se você me permite, eu vou tentar fazer uma retrospectiva aqui, porque foram momentos dramáticos e muito preocupantes que acho que a indústria como um todo viveu, né? Vamos lembrar que essa indústria de shoppings, uma das características que ela
sempre teve em destaque é que ela é uma indústria muito resiliente, quer dizer, quer seja pela diversificação que você tem dos lojistas, ali em geral você tem 200, 300 operações por ativo, então no risco de crédito, no risco de negócio, você tem uma diversificação enorme, você tem esse dinamismo que eu comentei, que é a capacidade dos empreendedores brasileiros de se adaptarem às diversas intempéries que a gente tem, inclusive acho que o Brasil é referência na indústria de shoppings, nesse modelo de adaptação dos ativos, né? Você vê, por exemplo, os Estados Unidos sofrendo hoje no modelo tradicional que eles têm, e aqui, muito antes da pandemia, a gente já vinha trabalhando, por exemplo, num processo de gourmetização dos shoppings, a necessidade de trazer operações de gastronomia, serviços, academias. Então, são elementos que fogem um pouco daquele varejo tradicional e que certamente trazem sinergia, conveniência e um melhor atendimento aí para os clientes. Então, essa dinâmica ela sempre existiu na nossa indústria e, por conta disso, a gente sempre observou uma resiliência bastante forte, mesmo em momentos de crise. Evidente que o Brasil, né, a última década aí, foi uma década de crescimento pífio, mas mesmo nesse contexto, a indústria de shopping sempre apresentou aí uma boa perspectiva, nunca sofreu muito. E acho que a pandemia trouxe uma realidade que ninguém nunca imaginou, né? Você pode imaginar assim, pô, eu estou num shopping, determinado segmento pode ir mal, o e-commerce vai se desenvolver, vai tirar vendas de lojas, isso talvez faça o shopping sofrer um pouquinho, mas fechar o shopping, fechar uma operação era algo inimaginável, assim, e trouxe muita preocupação, acho que trouxe bastante, tirou o sono aí de muita gente, porque é quase como parar um transatlântico. A gente sabe da dificuldade, por exemplo, que é você começar um shopping novo. Até ele pegar, até você conseguir conquistar o hábito de consumo, de frequência dos seus clientes, tem uma inércia aí que leva anos, é muito investimento, é dolorosa. Então existia uma preocupação muito grande. Somado a isso, quer dizer, apesar da gente ter começado o ano passado, o ano de 2020, com resultados aí muito bons em janeiro e fevereiro, a gente teve, de um modo geral, crescimento de vendas aí de 2 dígitos, era 10, 11% de crescimento em janeiro, em fevereiro, o resultado dos shoppings também crescendo 2 dígitos, o cenário era muito promissor para o ano, acho que finalmente a gente estava engrenando aí numa retomada forte do setor, e de repente, só que ainda assim, quer dizer, como a gente vinha de anos anteriores bastante sofríveis, muitos dos nossos lojistas, que são lojistas pequenos, são pequenos franqueados, pequenos empresários, já vinham, vamos dizer, num nível de fragilidade na sua estrutura financeira razoável. E quando veio a pandemia, então, a primeira preocupação foi essa, como é que a gente vai cuidar desses lojistas? Quer dizer, não dá para virar as costas, deixar cada um que se cuide, porque a perda desse lojista custa muito para o shopping, né? Uma coisa é você passar a crise, sofrer um pouco ali na crise, e depois ter a retomada, ter um cenário um pouco melhor, e não estar pronto para surfar essa onda. Então, a leitura é de que se você perder esse lojista, certamente a pandemia iria passar em algum momento, talvez você não tivesse tão pronto para se aproveitar da retomada. E mais do que isso, num shopping, vamos dizer, a composição do mix, ele gera uma atratividade importante para o shopping. Então, à medida que você vai perdendo o lojista, o shopping vai ficando mais triste, com mais tapume, atendendo menos as demandas aí dos clientes. Então, consequentemente, você vai perdendo atratividade. E aí acho que esse foi vamos dizer, o foco aí da maior parte aí dos shoppings, dos empreendedores, que o que a gente faz para cuidar desse lojista, para não ter uma vacância explosiva, né? E nesse sentido, então, houve um esforço muito grande. Acho que, primeiro na ponta, esforço assim, na veia, né? De abrir mão de receita, quer dizer, embora contratualmente você tivesse o direito de cobrar o aluguel, eu acho que houve uma sensibilidade, uma acomodação aí por parte das principais empresas de shopping, no sentido de entender a realidade do lojista e conceder uma boa flexibilidade para ele conviver com aquele período, especialmente de shopping fechado, né? Tem uma outra preocupação, que também é um boleto importante para o lojista, que é a conta de condomínio. E essa você não consegue simplesmente ir lá, tirar da tomada, desliga tudo e daqui a 3 meses você volta e liga de novo. Você tem uma série de contratos, de contratações,
que não podem ser desligadas de uma hora para outra. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A maior parte da indústria já tinha migrado para o mercado livre de energia. E o mercado livre de energia, você o custo não é necessariamente proporcional ao consumo, né? Você tem que contratar previamente a demanda. Se você não utilizar aquela demanda, é problema seu. Obviamente, os contratos eles oferecem alguma flexibilidade, alguma adaptação, mas é 10, 15% da contratação que você consegue abrir mão, né, da compra. O restante, você tem que sair correndo aí no mercado secundário e vender essa energia, né? E o que você imagina que aconteça com a demanda e os preços, consequentemente, num momento como esse? Os preços caíram. Então, quer dizer, por mais que a gente tenha conseguido vender o excedente de energia, o preço não compensou, você teve uma perda, e não tinha como não deixar de ter isso. Houve uma acomodação no máximo possível. Um outro exemplo, você pega, por exemplo, grandes fornecedores dos shoppings, de mão de obra, de limpeza, segurança, manutenção. Muitas vezes o shopping tem a equipe orgânica, mas é muito comum esses serviços serem terceirizados com empresas mais especializadas aí em cada segmento. Você não pode simplesmente ir lá e falar assim, olha, tá vendo esse contrato aqui, vamos rasgar, ele acabou, porque o dano disso acaba repercutindo ali naquela massa de funcionários. Quer dizer, você faz isso com uma empresa, a margem dessas empresas é muito pequena, imediatamente ela teria que promover um processo de demissão em massa, que não só prejudicaria a economia como um todo, como também no momento de retomada você não ia mais ter empresa prestadora de serviço, porque você ia ter quebrado a maioria delas, né? Então, acho que houve aí uma composição e muita negociação para acomodar, reduzir o máximo possível o condomínio, mas sem promover um processo muito adverso para essas empresas, porque elas teriam que estar vivas, saudáveis no momento de retomada. E isso tudo foi muito bem feito. De modo que a gente conseguiu ali nos primeiros meses, em março, né, logo que teve o fechamento, reduzir aí, na maior parte dos shoppings, para algo como 50%, pela metade, o boleto de condomínio. É verdade que boa parte das despesas, uma parte foi economizada, uma parte foi negociada para ser paga no futuro, para ser diferida, né? Mas isso aliviou um pouco o bolso do lojista. Na parte de fundo de promoção, que é o terceiro boleto que o lojista paga no shopping, que é aquele fundo que faz marketing, faz eventos, os eventos acabaram, marketing não era momento de fazer, então também teve uma redução brusca aí, bastante grande, para aliviar o bolso desses lojistas. Então foi uma estratégia, por conta de aluguel, né, que aí sim é mais direto, você diferiu pagamentos, você flexibilizou, você criou políticas de faturamento quase que generalizadas, porque apenas as operações essenciais estavam podendo funcionar, que procurou acomodar um pouco esse momento mais difícil, mais adverso. E no final do dia, e aí eu falo não só pela nossa carteira, pelo que a gente observou na carteira, como também na própria indústria, eu acho que essa estratégia foi acertada. Quer dizer, apesar desse hecatombe que a indústria sofreu, e acho que vale lembrar que no Brasil, o Brasil é um dos países em que teve os shoppings fechados por um período, talvez um dos países que teve um período mais longo aí no mundo. A gente ficou quase 3 meses com os shoppings fechados. Óbvio que cada região, o calendário não era exatamente o mesmo, mas em linhas gerais a gente chegou perto aí de 3 meses de shopping fechado. Imagine o tamanho, né, o estrago disso. Mas acho que essa estratégia foi acertada, e aí eu trago um dado, por exemplo, da Abrace, que começou o ano de 2020 com um pouco mais de 4% de vacância e terminou com 9%. Teve um aumento de 9 e pouquinho, teve 4,5% de aumento de vacância. Não é pouco, obviamente, não é desprezível, mas é longe de ser explosiva, né? Você ainda terminou com um nível aí abaixo de 10%, em um dígito. O que demonstra que essa estratégia funcionou, né? Na nossa carteira, o aumento de vacância foi aí perto de 1%, acho que até menor do que 1%, né? Então isso tudo é muito positivo, porque na retomada, e aí vem então a segunda fase, aí, né? Os shoppings começaram a ser autorizados a funcionar novamente, isso lá para junho, julho, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande em relação àquilo que eu comentei, quer dizer, será que o consumidor virá para o shopping? Será que a gente vai, né, aquela referência que eu fiz, a comparação com um shopping novo que inaugura, você tem que criar esse hábito novamente.
num momento em que a população está com medo de sair de casa, né? Num momento em que os shoppings, apesar da autorização de funcionamento, continuaram com uma série de restrições, num momento em que o cinema, por exemplo, que para muitos shoppings, o cinema em geral é uma âncora importante para o shopping, especialmente para determinados horários, aí ele tem uma atratividade importante, os cinemas tendo que respeitar a capacidade de ocupação, distanciamento entre as pessoas, e pior, não tendo lançamento, não tendo blockbusters aí para atrair público, né? Então você também não podia contar com essa ancoragem, com essa atratividade dos cinemas. Então, ou seja, foi uma preocupação bastante grande. E para nossa surpresa, e aí acho que surpreendeu a todos, essa retomada foi bastante forte. De modo que a gente saiu ali para dar um dado, em abril, a queda de faturamento do setor, aí mapeado pela Abrace, foi de quase 90%, né, com shoppings fechados, quer dizer, só os essenciais funcionando, evidentemente que não era de se esperar algo muito diferente disso. Mas a retomada foi tamanha que a gente chegou em dezembro, e aí comparando então o dado de faturamento de dezembro 20 com dezembro 19, com uma queda de 17%. Ou seja, essa retomada foi bastante forte. E muito embora o problema do vírus ainda não tivesse solucionado, né, a gente não tinha ainda vacina até dezembro, a primeira vacina no Brasil foi em 17 de janeiro, mas aparentemente os casos estavam caindo, a população estava perdendo medo, as restrições estavam caindo, embora mesmo em dezembro ainda existissem várias, os protocolos de segurança funcionando muito bem, quer dizer, os shoppings conseguindo demonstrar e trazer essa segurança de serem ambientes controlados, seguros, com uma série de cuidados aí, e acho que a Abrace, nesse sentido, a Abrace, que é a associação do setor, teve um papel importante, ela conseguiu desenvolver e desenhar protocolos aí muito satisfatórios, com laudo e chancela, por exemplo, do Hospital Sírio-Libanês, enfim, o que assegurava aí, né, a frequência e, obviamente, respeitando todos os protocolos e cuidados, aquele ambiente como um ambiente seguro. Bom, então a gente começou, e aí então terminou o ano, obviamente um pouco machucado, mas com uma perspectiva boa de retomada, né? Acho que se você pegar as projeções que foram feitas lá em dezembro, e é uma época que todo mundo para fazer a lição de casa de orçamento e tudo mais, a gente tinha, vamos dizer, se olhar para a nossa carteira, por exemplo, naqueles ativos que a gente tem participação direta, que a gente acompanha os dados aí mais no detalhe, 1/3 da carteira já previa resultado igual ou superior a 2019, para 2021, né? E acho que naquele momento não estava no radar essa segunda onda que você mencionou, que de fato tem assustado todo mundo. Acho que hoje, né, a gente fala que, infelizmente, no momento, talvez o pior da pandemia, né, com o número de novos casos, os hospitais saturados aí, e isso, Brasil todo, né, a gente vê essa realidade na rede pública, na rede privada, e o alento é saber que existe hoje sim a vacina. Aliás, hoje saiu a notícia de que nos Estados Unidos eles já aplicaram 100 milhões de doses. A gente tem lá quase mais de 20% da população já vacinada, e você vê que a velocidade é muito rápida. No Brasil, a gente ainda está um pouco lento nesse processo de vacinação, mas acho que a boa notícia é que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem sido anunciado aí a compra de um volume bastante expressivo de vacina. Já tem aí mapeado mais de 300 milhões de doses já negociadas em processo de compra. O Brasil, que vem vacinando aí em torno de 220, 250 mil pessoas por dia, ele tem um histórico do H1N1, por exemplo, que ele conseguia vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Então, eu não tenho dúvida que a nossa capacidade de logística, de distribuição, de aplicação das vacinas, ela é boa. O que falta é o insumo, é a vacina, e essas vão chegar. Então, hoje a gente está vivendo um momento dramático, os shoppings voltaram a fechar, mas pelo menos a gente tem essa luz no fim do túnel de que em algum momento vai haver aí a disseminação das vacinas e a gente vai alcançar a imunidade de rebanho, né? Acho que a boa notícia é que os estudos têm demonstrado que essas vacinas que estão sendo aplicadas, elas têm uma capacidade boa, muito satisfatória, mesmo em relação às variantes dos vírus, aí, as variantes que têm aparecido, aí, né, como a de Manaus, por exemplo, e acho que essa é uma excelente notícia aí, então. Show, show, show.
E agora, assim, pensando numa perspectiva, claro que no meio dessa pandemia, qualquer coisa com mais de 48 horas já se torna previsão de futuro distante, né? Cada dia é uma novidade, mas tentando fazer um exercício de futurologia, ou pelo menos vamos chamar assim, de cenário base dentro da rede, do que você conversa com os operadores, com os outros players que são sócios de vocês e tudo, o quanto dessas mudanças desse receio do pessoal de ir a shopping, ir a cinema, etc., o quanto isso pode impactar, deve impactar, ou seja, claro que com essa pandemia, o e-commerce aumentou muito, as pessoas hoje pedem alimentação, às vezes a alimentação até que sai do próprio shopping, às vezes da própria loja do shopping, que ela sai para ser entregue, às vezes a pessoa compra um móvel e ela sai do shopping para ser entregue, não vem de um galpão, então os shoppings vem funcionando como pequenos centros de distribuição last mile, digamos assim, mas a gente sabe que isso não é essa a essência do shopping, não é para isso que o shopping existe, não é para ser um grande galpão, um condomínio de micro galpões. Mas o quanto vocês entendem que, vamos dizer, o shopping realmente tem capacidade de se reinventar e atrair de novo o pessoal. É um processo como um shopping novo que você falou, que o pessoal sempre diz que são 3 natais até o shopping amadurecer. Você acha que é realmente uma retomada de 3 natais a partir do momento que a vacina tiver mais imunizada, vamos dizer assim, que a população estiver melhor imunizada, a gente ainda pode imaginar o quê? Mais 2 natais, 3 natais, até a gente retomar um patamar pré-pandemia. Aonde que está o teu cenário base, assim? Olha, Nod, eu acho que assim, primeiro, como você bem colocou, 48 horas é longo prazo hoje para fazer previsão, né? Então, de fato, é muito difícil. Acho que eu comentei daquele exercício que foi feito em dezembro pelos shoppings. E aí, um ponto que eu não falei é que esse processo de retomada que eu mencionei, que foi muito satisfatório aí no segundo semestre do ano passado, ele se deu de forma muito heterogênea, tá? Então, o comportamento dos shoppings, a diferença de comportamento entre shoppings foi bastante grande, e mesmo dentro dos shoppings, entre lojistas. Quer dizer, algumas operações performam bem, algumas delas melhor até do que no ano anterior. Você pega o segmento de telefonia, de artigos voltados para casa, para o lar, são segmentos que, saúde, são segmentos que performaram certamente melhor do que 2019. Outros, por outro lado, sofreram bastante. Segmento ligado a turismo, por exemplo, é um segmento que sofreu muito, né? Ou então, naqueles shoppings que dependem muito de um entorno de escritórios, que é um público flutuante, que vamos dizer, se apoia no shopping na hora do almoço e tudo mais, com esse movimento de home office e tudo mais, você teve uma queda grande de faturamento nos lojistas da praça de alimentação, por exemplo. Então, esse comportamento que eu mencionei aqui, com dados da Brás, são dados médios, né? Na prática, tem uma heterogeneidade muito grande. Mas, enfim, para alguns shoppings, inclusive, acho que vale esse parênteses, por mais difícil que tenha sido conviver com essa pandemia, você teve alguns elementos positivos, você saiu dela com algumas oportunidades. Então, eu posso dar alguns exemplos aqui. Vou, por exemplo, me apoiar num shopping que a gente participa, e desde o início, que é o Shopping Moca, em São Paulo. Certamente é um dos melhores shoppings da cidade. É o shopping que eu vi maturar mais rapidamente de todos os shoppings que eu já vi sendo lançados. Ele teve uma velocidade de maturação muito grande, e o shopping continua evoluindo. Ele tem um mix muito atrativo, um equipamento muito bacana, mas até por conta dessa evolução, chega um momento que, assim, para você começar um shopping, você tem que preencher ele com tudo que tem ali, tentar sair com ele o mais ocupado possível, né? Mas aí, com o tempo, você vai percebendo coisas que muitas vezes as pesquisas não identificam nesse nível de detalhe, que talvez determinado segmento não funcione tão bem naquela região ou para aquele público. Então é natural que você vá fazendo ajustes ao longo do tempo, tentando trazer operações que atendam melhor o cliente, que gerem mais atratividade para o mix e que tenham uma possibilidade de contribuição maior de aluguel. E esse é um movimento natural. O Moca vem sofrendo esse movimento, ele vem melhorando o posicionamento, melhorando a composição de mix do shopping, mas a gente entrou na pandemia com menos de 1% de vacância nesse shopping. Então, assim, por vezes, você tem lá uma operação super bacana, interessada em entrar no shopping,
pela experiência que você já tem hoje da operação, você sabe que é uma operação que vai casar muito bem com aquele ativo, só que você não tem onde pôr aquela loja. E aí você tem que negociar com algum outro lojista para tentar comprar o ponto dele, tentar convencer ele a ir para um espaço menor, ou sair do shopping, o que não é fácil, especialmente se o shopping está indo bem, né? O lojista pode não ser o melhor lojista do shopping, mas aquele shopping, para ele, talvez seja o melhor shopping da carteira dele. E aí, agora, com a pandemia, o que aconteceu? Os lojistas mais frágeis, alguns deles saíram do shopping, né? E a vacância foi para algo perto de 3%. Uma vacância super controlada, super positiva ainda, mas que dá a oportunidade para você trazer novos lojistas a um custo baixíssimo, né? Acho que tem um outro exemplo legal, interessante que eu posso dar de um outro ativo nosso, esse que a gente tem controle, que é o Tivoli, é um shopping que fica em Santa Bárbara do Oeste, Americana. Primeiro a gente saiu da pandemia, ou a gente chegou hoje, né? Não dá para dizer que a gente saiu da pandemia já, mas a gente hoje está num nível de vacância menor do que antes da pandemia. Então, não só a vacância diminuiu, como desde o ano passado para cá, a gente precisou construir novos ABLs para receber a operação da Cobase, por exemplo, que já foi inaugurada, a Centauro, que está indo para o shopping, não tinha onde colocar, a gente precisou estar com a obra deles correndo lá para poder acomodar essa operação. E uma operação muito interessante, que essa sim, na fase de expansão do shopping, a gente entendeu, né, naquele momento que era importante ter restaurantes e tudo mais, a gente colocou 2 operações de restaurantes, uma delas funcionou muito bem, teve uma adequação muito boa no shopping, e a outra não pegou. Era uma operação que não vendia bem, que o lojista tinha dificuldade para arcar com os custos de aluguel e tudo mais. E com a pandemia a situação ficou ainda mais agravada. Mas também por conta da pandemia, tem uma rede que já vinha crescendo e vinha muito bem, e teve um aumento muito expressivo das entregas, né, do delivery, e ela olhou e falou assim, pô, tá aqui uma estratégia de crescimento que eu vou focar, mas eu não tenho presença ali em Americana, Santa Bárbara. Então, pô, nada melhor do que eu abrir essa operação no shopping, que é o Coco Bambu. É uma operação super legal, compõe bem o mix, está indo para lá nesse espaço que foi liberado por um outro lojista que, enfim, acabou saindo. Com a pandemia acabou que tirou qualquer possibilidade de ele continuar operando ali no shopping, mas abriu espaço para uma nova operação. Então, assim, isso, obviamente, o que eu estou falando aqui não vale para todos os shoppings, né? E, como eu disse, tem uma heterogeneidade muito grande nessa retomada, mas não necessariamente tudo a gente só vê problema. Não, pelo contrário, o caso do Moca, o caso do Tivoli. Acho que a gente tem um outro exemplo na carteira que também diminuiu a vacância e tem conseguido trazer operações que você não tinha antes, e por conta de espaços que foram liberados, que é o Outlet e Fashion lá em Novo Hamburgo. Está operando bem, até porque é um ambiente aberto, então tem tido uma performance muito boa. Enfim, a gente tem alguns exemplos na carteira de operações que se beneficiaram pela saída dos lojistas, por esse movimento aí que teve de saída. Então, isso tudo para dizer que assim, fazer projeção é muito difícil, né, nesse momento. O que a gente tem aí, meio que de forma empírica, é uma expectativa de que a gente voltaria para o resultado de 19 somente em 2022. Quer dizer, por mais que o faturamento, e eu disse que dezembro a indústria aí alcançou uma queda de apenas 17% em relação a 19, você tem outras contas, você tem um delay entre a recuperação de faturamento e o resultado do NOI do shopping. Não só um delay temporal, né, porque você percorre a competência para depois emitir o boleto, para receber no mês seguinte, para repassar para o fundo, enfim. Mas você tem também outras contas que foram fortemente impactadas, como, por exemplo, o estacionamento. O fluxo hoje dos shoppings caiu bastante, e a receita de estacionamento, que tem uma contribuição importante para o resultado do shopping, ela hoje está mais fragilizada, né? Você tem merchandising, por exemplo. Então, você tem aí um tempo, quer dizer, mesmo com a retomada de faturamento, você ainda tem que depurar aí, e por isso que a gente acreditava, e aí é mais, como eu disse, é mais empírico, que nós alcançaríamos alguma coisa próxima de 2019, um pouco mais para alguns shoppings, um pouco menos para outros, em 2022. Né? Então, para não deixar sem resposta. Mas eu acho que uma pergunta muito legal que você fez, muito interessante, diz respeito a essas novas tendências, né? A mudança de hábito, o e-commerce que se desenvolveu muito nesse período.
acho que aí sim é um ponto bastante interessante, importante, porque de fato a gente vai sair da pandemia de uma forma diferente, né? Algumas tendências evoluíram muito nesse processo. Mas vale dizer que, obviamente, boa parte dessas tendências já eram mapeadas antes da pandemia. O próprio processo de venda em e-commerce, de digitalização, né, a gente já conhecia aí o impacto da Amazon, por exemplo, na indústria de shopping americana. Isso já era visível, né? Portanto, já havia essa preocupação e já um movimento dentro desse dinamismo da indústria que eu comentei, já se preparando para isso. Uma outra coisa que a gente já observava, eu falei do estacionamento e da importância dele para o resultado do shopping, esses aplicativos de transporte já produziam impacto aí no fluxo de visitantes, no fluxo de estacionamento, então era algo já percebido. E até em função dessas observações, a gente já há algum tempo adotou uma estratégia no Brasil Shopping de que a gente quer estar concentrando os ativos em São Paulo, especialmente em regiões adensadas, por entender que, do ponto de vista econômico, você tem uma economia mais diversificada, mais forte, né? Vamos dizer, São Paulo tem uma representatividade no PIB aí muito expressiva, então, para conviver com essas intempéries que a gente observa aqui no Brasil, talvez você tenha alguma vantagem aí, ou uma diminuição de risco. Você não depende de uma indústria especificamente, você não depende de um incentivo fiscal governamental, por exemplo, para desenvolver aquela região. Não, você está num lugar que por si só já tem uma dinâmica, já tem uma diversificação bastante grande. Mas tem uma outra questão que frente a essas ameaças, eu prefiro estar numa região adensada, porque o meu empreendimento ele tem valor, alguma coisa já mapeada, outras que vão ter que ser desenvolvidas e percebidas, mas eu estou dentro de um contexto urbano. Então isso tem muito valor, quer dizer, especialmente em cidades como as nossas, que tem pouca infraestrutura, tem questão de segurança, questão de clima, de conforto. Quer dizer, eu tenho um equipamento que está numa localização privilegiada e tem atributos que me permitem, por exemplo, vamos aqui pensar por hipótese, tá? E já entrando num tema que talvez seja uma preocupação do momento, que é o seguinte: diferentemente da indústria americana, que a gente tem visto lá as grandes âncoras fechando as portas e liberando áreas enormes nos shoppings, uma Macy's da vida, que ocupa 4 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados de um shopping, aqui a gente não tem isso. Aqui as âncoras do Brasil são muito fortes, muito estruturadas, boa parte delas empresas de capital aberta, que tem transparência e que a gente consegue perceber isso aí pelos dados divulgados ao mercado. Na própria pandemia elas tiveram uma performance acima da média, pela capacidade de estruturação de crédito e velocidade de adaptação. Então a gente tem, vamos dizer, a ancoragem aqui ela é muito resiliente, muito forte, e não dá para comparar com aquele cenário que a gente vê nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, cinema, será que o cinema vai sobreviver? Acho que é forte isso, acho que vai, mas será que ele vai ter a mesma atratividade que ele tinha no passado? Eu particularmente, acho que a experiência de cinema você não consegue replicar numa sala, dentro de casa, né, num streaming aí. Então, eu acho que sim, o cinema vai continuar sendo atrativo. Mas talvez a gente tenha uma dificuldade aí de competição de lançamentos, né? Hoje a indústria de streaming desenvolveu muito, são vários canais, né? Começou lá com a Netflix, hoje tem 10 canais diferentes de streaming, muitos deles fortes, como uma Disney, por exemplo, e produzindo seus próprios lançamentos que já vão direcionados para o streaming. Então a verdade é que a gente tem um risco de alguns lançamentos importantes começarem pelo streaming e não pelo cinema. Acho que aí reside a maior preocupação que eu tenho, o que pode aí eventualmente levar a uma redução do número de salas, de atratividade. E aí você fala assim, pô, o que eu vou fazer com esse big box, com esse espação vago ali no shopping? Se o shopping estiver dentro de um contexto urbano, você pode ter certeza que você tem inúmeras oportunidades. Você pode desenvolver uma clínica de saúde médica, como já vem crescendo nos shoppings, quer dizer, e aí toda aquela infraestrutura de estacionamento, ar-condicionado, a própria conveniência, restaurante e tudo mais, acaba por estimular, por tornar aquele negócio mais atrativo, né? Então você vai fazer um exame num local que você pode aproveitar para almoçar, comprar um item que você está precisando, tem um conforto, você sabe que vai ter estacionamento, vai ter segurança, se chover você não vai tomar chuva, se fizer calor você vai estar ali num ambiente climatizado,
Então, a gente tem aí alguns atributos que permitem essa adaptação. Obviamente que tem desafios, e aí depende muito de ativo para ativo. Mas estar presente em centros urbanos é uma estratégia que a gente já vem perseguindo há bastante tempo, né? E agora, com esse desenvolvimento do e-commerce, tem essa questão do last mile. Quer dizer, uma das grandes dificuldades do e-commerce no Brasil é o custo de logística, né? Numa cidade caótica, com trânsito, e você ter que transportar aí a mercadoria e com restrição de entrada de caminhão e todas as dificuldades. Quer dizer, o shopping, na verdade, as lojas do shopping estão ali muito próximas do consumidor e com estoque, né? Então você já tem o estoque ali, e aí a minha visão é que na medida em que isso for se desenvolvendo, cada vez mais o consumidor do e-commerce vai ser sensível ao tempo de entrega. Daqui a pouco a gente não vai mais ter paciência para esperar 3, 4 dias para a mercadoria chegar. Você vai querer comprar ela e daqui 1 hora ter a mercadoria na sua mão. Como é que você faz isso numa cidade como São Paulo, com trânsito e tudo mais? Pô, se você tiver um estoque ali num shopping que está a 5 minutos da sua casa, você tem uma grande oportunidade na mão. Então a gente acha que isso daí é estratégico. Obviamente os ativos terão comportamentos distintos, mas acho que esse é um atributo aí muito importante, e a gente não à toa vem concentrando aí os nossos ativos do Brasil Shopping, 90% dele no estado de São Paulo, mais de 50% dentro da cidade de São Paulo, né? Então, e com relação às tendências, eu acho que de fato a pandemia acelerou algumas delas, mas poucas foram as novas tendências. A maior parte delas já eram mapeadas e já vinham acontecendo. Acho que as empresas, em contrapartida, também aceleraram seus processos de digitalização. A gente vê hoje todos os operadores com essa preocupação. Você vê empresas que já investem nisso há bastante tempo, investindo ainda mais, né? E dando bastante foco. Acho que muita coisa vem evoluindo nesse sentido. Excelente, excelente. Olha, o tempo voou. Se a gente ficasse conversando aqui, a gente tinha papo até acabar a pandemia. A gente ia ficar falando da pandemia até ela acabar. Mas assim, olha, eu queria muito agradecer a tua presença. Assim, quero que você volte mais vezes para a gente poder bater mais papo, para que a gente possa fazer um acompanhamento disso no momento mais à frente. Tudo foi excelente, adorei. Deixo aqui um último espaço para você dar uma última palavrinha para os mais de 80 mil cotistas, acho que o HGBS tem, e mais aqueles milhares que também vão estar assistindo aqui essa entrevista e talvez se interessem pelo fundo. Então, assim, deixo aí um minutinho aí para você dar umas últimas palavras antes de eu te agradecer a presença. Obrigado, Nod, é um prazer aí, pode contar conosco aí sempre que se achar necessário aí, que a gente puder contribuir. Como eu disse, acho que a nossa missão principal é educar, trazer essa cultura de investimento. A gente fica muito feliz em ver o desenvolvimento dessa indústria, acho que hoje ela se tornou gente grande, né? E na rede a nossa missão é essa, acho que desde o início, acho que vale reforçar, nós somos uma casa muito ativa, mas que se preocupa muito com o cliente, muito comprometido com os nossos valores, e a gente vê aí uma grande oportunidade de poder oferecer produtos para esses clientes que estejam muito alinhados. Aliás, um dos pilares aí dos nossos valores é a gente, como empresa, como sócio, investir nos mesmos veículos que a gente oferece para os nossos clientes. E aí a gente, enfim, vem replicando, acho que com bastante sucesso, essa estratégia que nós tínhamos montado lá na Redding Griffin, no Credit Suisse. Eu acabei não comentando no início, mas acho que o ano passado foi muito importante para o desenvolvimento da nossa estratégia do fundo de logística, o HLOG, é um fundo que alcançou aí o patamar de 500 milhões em valor de mercado, tem ativos de excelente qualidade, e é um fundo que vem ganhando visibilidade, ele ainda é novo, vamos dizer, para o mercado em geral, mas que tem uma qualidade muito grande. A gente conseguiu também decolar e estruturar um fundo que a gente já tinha intenção, já vinha perseguindo há algum tempo, que é o RED AAA. Ele começou aí no final do ano passado, participando de um ativo de primeiríssima linha, e a gente tem a pretensão de, na medida do possível, obviamente, sempre que tiver oportunidades que justifiquem, a gente poder crescer esse veículo e ter um veículo aí de ativos de altíssima qualidade. E também no ano passado, no segundo semestre, a gente finalmente estruturou o nosso fundo de CRI, que também era uma estratégia que a gente tinha lá no Credi, tinha a intenção de montar na Red, e a gente entendeu que era um momento certo, que a gente encontrou os ativos adequados para isso, então a gente começou também a
a desenvolver o nosso fundo de CRI. De modo que a gente entrou esse ano aí com uma carteira de produtos aí de segmentos de shopping, fundo de fundos, logística, escritório, CRI. A gente agora está finalizando a emissão de um fundo de desenvolvimento para escritórios boutique, que é uma estratégia bem interessante também, e que procura se beneficiar de alguma mudança de tendência dessas que a gente comentou aí, que foram trazidas aí pela pandemia. Então a gente está muito motivado em poder continuar oferecendo aí produtos de qualidade, principalmente muito alinhado com os interesses dos nossos cotistas. A gente trabalha muito e briga muito na defesa desses interesses, pode ter certeza disso. E acho que um ponto adicional aí também, para finalizar, é que eu convido todo mundo aí, talvez aqueles que ainda não conheçam, para dar uma lida num relatório nosso do Brasil Shopping, ou mesmo do HFOF, que a gente procura não só compartilhar, dividir um pouco do nosso pensamento, como também das principais operações. A gente tem, no Brasil Shopping, por exemplo, às vezes a gente faz capítulos específicos de temas que estão em andamento por algum momento, por algum motivo. Então, por exemplo, no relatório que saiu esse mês, aí, referente ao mês de fevereiro, a gente divulgou ele essa semana, tem um capítulo especial para contar a operação do HMOC, bastante interessante. Tem um capítulo que a gente detalha um pouco do que vem acontecendo com a BCP11, que a gente tem posição lá, tem cotas, então a gente vem acompanhando de perto aí, sugerindo estratégias, e a gente dedicou um capítulo especial aí a essa operação. Enfim, tem bastante coisa de mercado mesmo, que a gente procura compartilhar e dar essa visão aí para o mercado de um modo geral. Então, é uma satisfação novamente, e a gente conta aí com a continuidade desse trabalho bacana que vocês têm feito aí de disseminação de informação e qualificação aí dos seus ouvintes aí, dos seus cotistas aí, dos investidores que acompanham aí o Clube FI. Novamente, obrigado, Alexandre Machado. Deixo o meu abraço a todo mundo da rede, ao Mauro, ao André e todo mundo. E a você de casa, obrigado aí por abrir esse espaço, me permitir substituir o Thiago Tuque. Novamente deixo um abraço, melhoras para ele. Provavelmente na próxima edição do Clube FI Entrevistas, ele já está aqui de volta. Foi um prazer para mim substituí-lo, apesar da situação não ser a mais agradável, mas é muito agradável estar aqui com vocês. Desejo a todos um excelente bom dia, boa tarde ou boa noite, quando vocês estiverem assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau.